Oi, meu nome é Bruna Estelita, eu sou estudante do segundo período do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins e hoje estarei fazendo a análise da série Suits, especificamente da sexta temporada, o episódio 16. Primeiramente, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre o enredo deste episódio em específico, a gente precisa ter em mente sobre um pouco do passado dos protagonistas deste seriado, que é o Mike e o Ross. Bom, esse episódio ele contribui muito para o desenvolvimento, principalmente do Mike, que é o protagonista e o eixo central deste episódio. Então, nesse episódio, ele é intitulado como Caráter e Aptidão Física. Nesse episódio, vai abordar também sobre o julgamento do Comitê de Caráter da Ordem do Mike, onde ele vai estar sendo julgado de acordo com a capacidade dele, para ele estar sendo aprovado ou não como um advogado, sem ter feito uma universidade e ter, de fato, um diploma. E agora, relembrando um pouco sobre o passado do Mike, desde o início da série, é de entendimento nosso de que o Mike, ele não é um advogado comum. Ele advoga, né, durante toda a série para um escritório grande, sem ter de fato um diploma, sem ter de fato passado por uma universidade. E isso foi o grande diferencial do seriado. Até que na sexta temporada é abordado essa questão de o porquê dele estar advogando sem de fato ser um advogado. Antes mesmo deste comitê de caráter e adequação ocorrer, o Mike ele já passou por um julgamento anteriormente, porque foi descoberto de que ele estava justamente advogando, né, para clientes, para grandes causas, sem de fato ser um advogado. E isso chegou, né, à ordem deste acontecimento que estava tendo. E com isso, o Mike ele foi sentenciado, ele chegou até mesmo a ficar em uma casa penitenciária e ele já cumpriu a pena dele. E no caso, nessa temporada, ele estaria trabalhando em uma clínica jurídica como uma espécie de estagiário. E então, chegamos finalmente na questão do episódio em si, após todo esse embasamento, essa bagagem anterior que o Mike já estaria carregando, para ter um melhor entendimento sobre o que de fato está acontecendo sobre esse episódio. Então, já foi explicado de que o Mike ele trabalha em uma clínica jurídica, né, como uma espécie de supervisor, estagiário, e ele manda uma carta para a ordem, né, solicitando de que seja reunido o comitê de caráter e adequação para julgar se ele de fato teria o merecimento de estar advogando sem ser advogado. E aí, com isso, ele e o Harvey trabalham em conjunto para conseguir achar uma solução para essa causa, se realmente tem como ele vencer o comitê e fazer com que todos eles, né, votem a favor do Mike. Para a gente ter uma ideia, nesse comitê é necessário que todos os membros votem a favor do Mike, ou seja, o voto tem que ser unânime para que ele possa advogar sem ter de fato um diploma de advogado. E o que que acontece? Um grande problema surge no episódio em que um dos personagens, né, no caso a promotora que sentenciou o Mike, acaba ocupando uma dessas cadeiras do Comitê da Ordem. Então, essa personagem, a senhorita Anita, ela acaba ocupando uma dessas cadeiras em substituição a um membro antecessor a ela que acabou retirando férias. Este membro, o nome dele é Walter Sampson, e ele acaba retirando férias para passar as férias juntos com a família. E aí, nesse caso, o Harvey, ele tenta até mesmo, por meios ilícitos, encontrar algum tipo de informação comprometedora desse personagem, do Walter, para conseguir persuadi-lo a fazer com que a Anita volte para o cargo dela e o Sr. Walter ocupe a cadeira que ele ocupava anteriormente, né, após entrar de férias. Só que no caso, o Harvey ele não encontra nenhuma prova, ele chega até mesmo a contratar um hacker para poder encontrar informações dele e nada disso é encontrado. Ele chega a se encontrar com o Sr. Walter, só que foi uma tentativa sem sucesso. Então ele acaba vendo-se sem saída de como conseguir fazer com que o Mike passe pelo comitê. Com isso, a Anitta, ela realmente, de fato, acaba se tornando uma das membros do Comitê de Caráter e Adequação da Ordem, e ela estaria lado a lado juntamente com o presidente nessa situação em que o Mike
teria que comprovar que ele de fato estaria habilitado para poder atuar como de fato advogado. E então, na primeira audiência, o Mike ele acaba se vendo pressionado pelas perguntas e indagações da Anitta. E a primeira audiência termina com o Mike, né, mencionando a questão de ele ter direito a uma testemunha para poder estar ao lado dele, reforçando o seu pedido, né, de ser adequado o suficiente, né, estar sendo habilitado para estar advogando. E então, ele escolhe Julius, um personagem que ele conheceu na época em que ele estava cumprindo a pena dele. E, de primeira, o Julius ele acabou não aceitando, porque ele achou que o Mike, de fato, não teria mudado desde que ele entrou da prisão, não teria se transformado em um novo homem. Porém, após uma conversa entre os dois, Julius acaba concordando e ele vai à segunda audiência defender o seu amigo. E agora, com o Julius como testemunha do Mike, ele vai na segunda audiência e dá um bom depoimento. Ele tem boas falas, ele realmente diz muito a favor do Mike. Porém, infelizmente, não foi o suficiente para que todos os membros, de fato, se identificassem certeiramente com o Mike. E com isso, a Anitta continua firmemente nas provocações contra, né, o Mike. E aí, com isso, o Mike ele acaba se surpreendendo com um questionamento ao qual faz ele se ver contra a parede nessa situação. E é uma pergunta um tanto quanto engraçada, porque no início do episódio, o Mike ele procura todos os casos anteriores ao dele em que não teve a aprovação unânime dos membros do comitê e ele acaba, né, se enfiando nos livros, estudando bastante, se preparando para qualquer tipo de pergunta, porque para ele as perguntas que iriam fazer seriam todas perguntas do âmbito intelectual. Seriam perguntas que se encontrariam facilmente em algum livro, em alguma doutrina, em algum artigo e em algum tipo de pesquisa relacionada de fato à faculdade do direito em si, ou até mesmo na área prática, né, na atuação, em como se sucederia tudo isso. Porém, ele se surpreende porque é um questionamento um tanto quanto simples, porém comprometedor. Antes mesmo da Anitta fazer este questionamento para o Mike na audiência, a Anitta se encontra com o Harvey na tentativa do Harvey fazer uma proposta para ela, para fazer com que a Anitta volte para o lado do Mike e faça o seu voto a favor do Mike. Porém, o Harvey acaba se surpreendendo, porque a Anitta disse que iria fazer um questionamento ao qual seria um tanto arriscado, dependendo da resposta do Mike, para o resultado da audiência. E então, ela diz que o acordo que ela estaria disposta a fazer seria o Mike pelo Harvey. E o que seria essa troca? Bom, a Anitta faria uma pergunta para o Mike se algum funcionário do escritório em que ele trabalhava tinha ciência de que ele não tinha competência para estar advogando. E com isso, o Harvey acaba ficando surpreso, porque ele sabia que o Mike iria negar a participação do Harvey nisso. E então, é, ele acaba se vendo em uma situação muito complicada, porque ele sabia que o Mike não iria mencionar o Harvey, e a senhorita Anitta falou que se o Mike mencionasse o Harvey nessa situação, ela iria fazer o seu voto a favor do Mike voltar a advogar, agora de fato, com a competência de um advogado. E é uma situação um tanto quanto de encruzilhada, porque não se sabe se realmente quem acaba ganhando com essa situação, além da Anitta. E finalmente, após todo englobar toda essa situação, chegamos no ápice do episódio, que é de fato a Anitta fazendo este questionamento para o Mike. E por mais surpresa que nós ficamos, chegou nessa cena uma personagem que a gente não esperava que estaria nessa situação, que seria a senhorita Pearson, a antiga proprietária deste escritório. E então a Anitta, ela faz esse questionamento pro Mike e ele fica em um grande silêncio, porque ele não sabe o que responder. Será que ele deve entregar o Harvey? Será que ele deve contar que os funcionários, alguns, sabiam? E até mesmo o Louis, ele se aproveitou dessa situação para conseguir colocar o seu nome e se tornar sócio do escritório? Será que ele deve realmente mencionar outras pessoas e acabar condenando elas a perder a sua licença para advogar? Bom, foram muitas perguntas mesmo que devem ter passado pela cabeça do Mike. Porém, ele não respondeu nenhuma delas em voz alta, ainda bem, porque com a chegada da senhorita Pearson, ela aparece, né, no episódio
bem no ápice mesmo, é, da série, justo no último episódio da sexta temporada, e graças a ela e a sua fala cirúrgica, o Mike, ele consegue, né, a sua competência, a sua licença para estar advogando. E qual foi essa fala tão cirúrgica, tão preciosa na série que a senhorita Pearson disse? Bom, lembra do que eu mencionei de que o Harvey, ele procurou todas as informações que poderiam ser comprometedoras e que tivessem ligação entre o senhor Walter e a senhorita Anita? Então, ele não tinha encontrado, mas a senhorita Pearson, ela encontrou. E o que, que seria essa situação que estaria atrelada aos dois e fizesse com que parecesse uma espécie de troca de favores? Então, ela mencionou que em uma das causas que ela já ouviu falar ou que ela já presenciou, existia uma advogada que estaria defendendo uma moça que teria comprado uma espécie de remédio que é proibido naquele país. E com isso, essa advogada conseguiu um resultado muito satisfatório para sua cliente e hoje em dia ela se tornou uma médica de pronto-socorro e salva vidas. Ou seja, essa advogada ela agiu com compaixão, né? Ela foi de boa fé e defendeu essa cliente. Acontece que essa cliente, ou melhor, esse cliente, nada mais é do que o filho do senhor Walter. Então, a senhorita Anita, ela já teve trocas de favores com o senhor Walter, e o senhor Walter, no episódio, menciona que só teria conhecido a senhorita Anita momentos antes de ceder a sua cadeira, né, suceder ela, a senhorita Anita, pois estaria retirando férias para curtir com sua família. O que, no caso, se prova no final do episódio que não seria verídico, porque eles já teriam se conhecido antes e a senhorita Anita já teria trabalhado juntamente com o senhor Walter. Bom, essa fala teve duplo sentido. Então, no momento da audiência, a senhorita Pearson mencionou essa situação para a senhorita Anita diretamente como uma forma de dizer que a senhorita Anita já teve compaixão uma vez por uma pessoa que olhando pela causa, estaria errada ao fazer compra de remédios proibidos, e que ela poderia considerar aquela situação através do arrependimento que o Mike estava mostrando, porque no primeiro dia da audiência, ele até mesmo se pronuncia com com uma desculpa, né? Ele faz um pedido de desculpa a todos os profissionais da área e a todas as pessoas que se sentiram enganados por ele, tanto os clientes, quanto os funcionários que não conheciam, que não sabiam da situação, quanto também aos outros advogados que estariam naquela situação da audiência, que estariam presenciando aquilo e que estariam se sentindo enganados por uma pessoa ter utilizado um título que não competia a ele, né? Não competia a ele estar advogando por não ter autorização para aquilo. E então, com essa fala super precisa da senhorita Pearson e também como eu posso dizer, com um novo capítulo de compaixão da senhorita Anita nessa audiência, é encerrada, né? A causa é feita a votação e o Mike, de fato, ele consegue, por unanimidade, voltar a advogar. Ele recebe a proposta do Harvey para poder estar voltando a trabalhar no escritório e ele aceita essa proposta, claro que com várias outras condições, como, por exemplo, ter a sala, né, do Harvey, pagar um ano de aluguel dessa clínica jurídica que ele estava trabalhando anteriormente e outras condições. Foi um episódio ao qual grande parte do elenco em si pôde amadurecer um pouco mais com essa causa. E fora esse foco maior do episódio, teve um outro foco também que foi mencionado de forma superficial, pois já foi abordada com maior ênfase nos episódios anteriores, que é, no caso, um novo empreendimento da secretária jurídica e o seu sócio, né? Que no caso seria um empreendimento no ramo tecnológico e o Luiz estaria, né, atuando juntamente para conseguirem patentear esse produto e também fazer os testes de compatibilidade com outras tecnologias já existentes. Porém, é encontrado, né, uma compatibilidade com uma empresa específica, ao qual bate a porcentagem maior do que a prevista. E então, a secretária jurídica, ela se vê em uma situação um tanto quanto difícil, porque ela não consegue fazer a negociação com os donos dessa tecnologia ao qual foi compatível, e ela acaba não sabendo muito bem o que fazer. Porém, não é abordado com muito ênfase esse outro eixo. É um episódio mais focado no desenvolvimento e
no final desse arco do Mike, né, que é ele saindo de um advogado que no caso não tem formação, um advogado incomum, diferente, que não teria muito menos autorização para poder estar advogando, como ele advogou nas temporadas anteriores, para agora um novo personagem que amadureceu a sua mente, que amadureceu a sua forma de abordar e também, de fato, conseguiu aprovação pelo Comitê de Caráter e Adequação da Ordem e agora ele pode voltar a advogar. É um episódio muito bem fechado, com uma história muito bem desenvolvida, apesar de que precisa-se, sim, saber toda a bagagem do Mike em questão de como ele entrou no escritório, como ocorreu a questão dessa delação de que ele não estaria, de fato, advogando, sendo, de fato, um advogado, ele estaria advogando sem título algum, sem autorização, sem, enfim, sem procedência alguma. E é um episódio muito bem completo. E indico muito assistirem, porque consegue se entender um pouco mais da mente do Mike e sobre como essa amizade do Mike e do Harvey se desenvolve de forma muito completa. E também dá para se perceber uma admiração muito grande do Harvey pela senhorita Pearson. Porque até mesmo depois de ele ter assumido como sócio desse escritório, ele não muda de sala, ele não fica na sala da presidência, na sala dos sócios, e após isso ele consegue entender que agora ele pode assumir o controle da situação, assumir o controle do escritório e não ser somente um advogado extraordinário que ele é, mas também um sócio muito importante para essa série, um sócio muito importante para esse escritório e também um amigo muito precioso para o Mike, ao qual ele realmente faz de tudo. Ele recorre até mesmo a meios ilícitos, como contratar um hacker para poder encontrar informações que sejam comprometedoras do lado que estaria acusando. Bom, essa foi a análise desse episódio. Eu espero que tenham gostado. E é isso.